Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de resolução de atividades. Então, corre lá, pega o livro, o EFA, lápis, borracha e presta bastante atenção. Bom, o nosso livro é o livro 2, a unidade é a unidade 3. Capítulo é o capítulo 1. Textos que informam e apresentam dados para produzir opinião, páginas 8 a 29. E o item abordado é advérbios. Bom, gente, as atividades desta aula foram passadas no dia 18 de maio. Mão na massa, página 22, mão na massa, páginas 25 a 29, e ficha de atividades, páginas 3, 5, 6, 7 e 9. Vamos começar com o nosso livro, na página 22, mão na massa. Primeira questão. Releia o título do texto e compare-o com a versão modificada. O título: Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? E a versão modificada: Por que o aquecimento global avança? Agora responda as questões. A. A versão modificada é uma frase com sentido completo? A resposta é sim. Item B. O significado transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Por quê? E a resposta é não. O título original expressa uma circunstância de modo. A versão modificada não especifica de que forma o aquecimento global avança. Segunda questão. As palavras retiradas da versão original caracterizavam as frases em que aspectos? Letra A. Hoje, a palavra hoje, gente, ela caracteriza em quê? Elas indicam a circunstância de tempo. B, rapidamente. Rapidamente indica uma circunstância de modo. Agora nós vamos para a página 25 do nosso livro, Mão na Massa. Analise a charge a seguir. Primeira questão. Em sua opinião, que tipo de sentimento os personagens parecem expressar? E aí você tem uma charge, né, dos personagens, e eu coloquei a sugestão de resposta. A sugestão pode ser o quê? Os sentimentos são calor, desespero, preocupação. Segunda questão. Encontre os advérbios utilizados na charge. Em seguida, transcreva-os e classifique-os. Bom, os advérbios encontrados são nem e não, e eles podem ser classificados como advérbios de negação. Terceira questão, leia a tirinha a seguir. E aí você tem uma tirinha que fala sobre fake news. Fake news que foi um assunto da nossa aula de redação. No trecho, o Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. A qual palavra pode substituir adequadamente o termo em destaque? Ou seja, qual é a palavra que eu posso substituir propagavam sem modificar o sentido da minha frase? E a resposta é divulgavam. Página 26, mão na massa. Quarta questão. Qual sua opinião a respeito da sugestão da personagem no último quadrinho? Bom, nesse caso, gente, é sua opinião, então a resposta pessoal, porque cada um terá a sua opinião sobre o assunto. Quinta questão. Quais advérbios foram empregados na tirinha? Encontre-os e classifique-os. Bom, nós tivemos 3 advérbios encontrados, né? Que foi o mais, que é de intensidade, mal, que é de modo, e o melhor, que também é de modo. Sexta questão. Escreva orações que apresentem um advérbio de A, afirmação, B, negação e C, intensidade. Bom, gente, lembrando que orações são aquelas frases, né, que possuem sentido completo e têm verbos, tá bom? Então, vocês vão escrever 3 aí, contendo advérbios de afirmação, negação e intensidade, né? No caso, a resposta também é pessoal, cada um vai criar a sua oração. Página 27, mão na massa. Sétima questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos advérbios em destaque. Então, nós iremos, gente, relacionar as colunas de acordo com a classificação de cada advérbio. Né? Se ele for de tempo, você vai colocar A.
No caso, qual é? Eu vou dizendo a frase e a classificação, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. De tempo, no caso, A, é meu pai viaja amanhã. De modo que vocês colocarão B, é a mãe do garoto agradeceu alegremente. C, lugar, a menina sentou longe da professora. D, que é de intensidade, os jogadores estavam muito cansados no segundo tempo. E, negação, ela não gosta de chocolate. Não sou eu a pessoa, né, gente? Com certeza. F, afirmação, realmente você foi um herói. E G, dúvida. Talvez não haja aula amanhã. Então, a sequência ficou B, A, C, F, G, E e D. Oitava questão. Complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. Lembrando, pessoal, que vocês podem não ter colocado a mesma opção que eu coloquei. Podem ter colocado uma outra opção que está no box também, não tem problema, desde que o sentido não fique uma frase sem sentido, você pode estar colocando um outro advérbio. Eu coloquei, tá, como sugestão, os que eu vou ler agora. A, eu sempre vou ao cinema. B, os meus pais nunca se esquecem de me ajudar nas tarefas da escola. E C, prometo que hoje vou levar a minha irmã para conhecer os meus amigos da escola. Nona questão, mesma coisa da oitava questão, pessoal, mesmo sentido, né? Complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. E aí nós temos agora advérbios de lugar. A, aqui na minha rua terá uma apresentação teatral para a comunidade. B, a sorveteria de que eu gosto fica ali. C, perto da minha casa há 3 escolas. Décima, mesma coisa da nona e da oitava, só que agora nós iremos colocar advérbios de afirmação. A, minha professora falou que, se eu me esforçar em ciências, certamente irei passar de ano. 11, mesma coisa, só que agora nós iremos utilizar advérbios de dúvida. A, se não chover hoje, talvez irei ao aniversário da minha avó. E B, possivelmente ele se machucou, pois subiu na janela alta que não deveria. Na 12ª questão, nós iremos colocar advérbios de modo. A, eu fui bem na prova de português desse bimestre. B, eu consegui fazer aquela manobra de bicicleta bem devagar. 13, agora advérbios de negação. A, eu nunca presenciei uma cena como essa. 14ª questão. Mesma coisa, só que agora advérbios de intensidade. A, o filme é muito assustador. B, eu tenho bastante medo de aranha. 15ª questão. Leia o trecho a seguir, retirado de uma notícia. O Gari, Gileade, Manassés, imediatamente percebeu a gravidade da situação e começou a reanimar Davi, realizando massagem no peito. Né? Então, vamos lá. Essa frase apresenta um advérbio, localize-o e informe nas linhas abaixo a sua classificação. Bom, gente, no caso, o advérbio é imediatamente. E ele tem 2 classificações. Primeiro de tempo, que foi o quê? Quando ele percebeu a gravidade da situação, e o modo, porque é a maneira como ele agiu. Então, esse mesmo advérbio ele possui 2 classificações nessa frase. Agora nós iremos para a nossa ficha de atividades, página 3. Primeira questão. Leia as frases e responda. Gosto de brinquedos modernos, não gosto de brinquedos modernos. Os sentidos das frases são iguais ou diferentes? São diferentes, né? A palavra não se refere ao, no caso, gente, a palavra não gosto. Então, ela está se referindo a gosto. E gosto é verbo gostar. A palavra não passa a ideia de, gente, não é negação, né? Segunda questão. Complete as frases com advérbios de acordo com as circunstâncias descritas entre parênteses. Gente, aqui também é pessoal, mas eu coloquei algumas sugestões. Vocês podem colocar outros, desde que a circunstância
seja que está passado entre os parênteses. Na letra A é de intensidade, eu coloquei muito. Eu gosto muito de melancia. B, dúvida. Talvez eu me atrase para a festa. C, lugar. Fiquei ali a semana toda. D, tempo. Hoje estudaremos juntos. E, modo. Nós caminhamos depressa. F, afirmação. Certamente irei ao parque com vocês. E G, negação. Você sabe que eu não gosto de jiló. Não mesmo, gente, eu odeio. Agora na página 5. Primeira questão. Observe os advérbios do quadro em seguida. Reescreva-os nos boxes de acordo com sua classificação. E aí nós temos atrás, depressa, bastante, realmente, breve, bem, devagar, não, sim, cedo, aqui, muito, ali, agora, melhor, pouco, outrora, aqui, tão pouco e certamente. Então vamos lá, nós vamos colocar no box de acordo com a classificação de cada um. No primeiro box, que é o de intensidade, vocês deverão colocar muito, pouco e bastante. No segundo, que é o de negação, vocês deverão colocar não e tampouco. Continuando na página 6, né, gente? De lugar, longe, aqui, atrás e ali. Pessoal, cuidado com o atrás para não confundir. Esse atrás, que é advérbio, ele é aquele com o A no começo e o S no final. Cuidado para não confundir com o trás, que é sem o A, mas com o S, que no caso, esse é uma preposição. E para não confundir com o trás, também, que é com o Z no final, que é um verbo. Então, para ser um advérbio, é o atrás, bom? Com S. Afirmação. Sim, certamente e realmente. Tempo. Breve, cedo, agora e outrora. E de modo, bem, depressa, melhor e devagar. Bom, segunda questão da página 6. Do mesmo jeito, gente, nós vamos completar com advérbios adequados, de acordo com a circunstância, e aqui eu coloquei sugestões. A. Mariana se fantasiou de Branca de Neve na festa ontem. É porque é o quê? Tempo. Na letra B, de negação, ninguém nunca esteve naquele lago. Letra C, de intensidade, todos ficaram muito felizes com a novidade. Letra D, afirmação. Os alunos realmente se empenharam durante a atividade. Letra E, de modo. O jogador realizou seus exercícios depressa. Letra F, de lugar. Meus tios vivem em uma chácara atrás das montanhas. Letra G, de dúvida. Provavelmente amanhã iremos ao bosque. Na terceira questão, da página 6. Leia as frases a seguir e sublinhe os advérbios presentes em cada uma delas. Bom, gente, no caso eu coloquei aqui de vermelho, do lado, o advérbio que vocês deverão sublinhar. Lembrando que sublinhar é passar o traço embaixo da palavra. A maior árvore encontrada na Amazônia é muito grande. No caso, aí nós temos o advérbio muito, né, que é o quê? De intensidade. B. Os cientistas pesquisaram bastante para descobrir a espécie da árvore. E o advérbio é bastante, que também é de intensidade. C. Ela está localizada perto de um bosque de árvores gigantes. No caso, aí o advérbio é perto, que é de lugar. D. A árvore era extremamente grande, maior que a estátua do Cristo Redentor. E no caso aí, o advérbio é extremamente. E certamente iniciarão muitas pesquisas relacionadas ao tamanho da árvore. E o advérbio está bem no início, que é o certamente. Bom, página 7. Na página 7, primeira questão. Leia atentamente um trecho do poema a seguir de Paulo Leminski. 3 metades. Meio-dia, um dia e meio. Meio-dia, meio-noite,
Metade deste poema não sai da fotografia, metade foi-se. Como se a gente tivesse metades que não combinam, 3 partes destempestades, 3 vezes ou vezes 3, como se quase existindo, só nos faltasse o talvez. Letra A. Encontre no poema pelo menos 2 advérbios. Escreva-os a seguir e classifique-os. Bom, os 2 advérbios são não, que é de negação, e talvez, que é de dúvida. E na letra B, reescrevam a primeira estrofe, adicionando o advérbio de lugar e um de intensidade. Bom, gente, vocês podem ter colocado um diferente do meu, aqui eu coloquei uma sugestão de resposta. E ficou assim. Meio-dia, um dia e meio-dia, meio-noite. Metade deste poema não sai daqui, esse daqui, que é o de lugar, né? Bastante foi-se, e o bastante de intensidade. Agora nós iremos para a página 9. Primeira questão. Observe os advérbios no quadro a seguir. E aí nós temos vários advérbios. Amanhã, perto, anteontem, depressa, talvez, calmamente, provavelmente, certamente, menos, perto, hoje, antigamente, cedo, muito e não. Agora, complete as frases abaixo com os advérbios do quadro que melhor se encaixam em cada uma. Vocês podem ter colocado também diferente do meu e pode estar se encaixando. Só tem que ter cuidado, pessoal, de colocar o advérbio que realmente faça sentido e que realmente se enquadre dentro daquela frase. Letra A, eu coloquei assim, gente. Talvez eu vá à sua casa amanhã. Letra B, hoje meu pai achou um gatinho perto do parque. C, certamente a água é muito importante para a nossa vida. D, Amanda saiu calmamente da sala. E, provavelmente iremos ao cinema mais cedo. F, eles saíram tão depressa do teatro que esqueceram a mochila. G, não posso sair de perto da mamãe. H, minha professora é muito paciente. I, antigamente havia menos poluição na cidade. Segunda questão. Complete o texto com os advérbios abaixo. Então, eu vou ler, tá? Com os advérbios já colocados no lugar de cada um, para vocês entenderem melhor. O filho da mãe. A. Aquele menino, você nem imagina. Ainda acaba me botando maluca. E nem 11 anos ele tem. Pois outro dia não foi pedir dinheiro emprestado para o gerente do banco ali em frente? Me viu fazendo um empréstimo, achou que era só pedir e eles davam. Então foi até lá, eu quero tirar o dinheiro aí. E aí vocês estão vendo que tem que a história ela continua. No caso, só foi utilizado esse trecho para essa atividade, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham corrigido todas as atividades com bastante atenção, que tenham acertado todas as questões, que vocês continuem se dedicando ao máximo aos estudos, que vocês continuem fazendo as atividades, prestando atenção às nossas postagens, assistindo às nossas aulas, acompanhando tudo bem direitinho. Se dediquem bastante, pessoal, vale muito a pena. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!